Iniciando aqui mais Trash Talk, e agora trataremos hoje sobre um assunto que foi muito requisitado por nossos ouvintes, que é a questão do livro do Apocalipse e a visão da igreja sobre o fim dos tempos. Apesar de ser um ponto sobre o qual as pessoas têm muitíssimo interesse, ainda assim, não obstante, é um tema complexo, que requer uma atenção redobrada, para não cairmos nos engodos modernos das interpretações livres e desvairadas da atualidade, que tanto nos circundam, sejam protestantes ou até mesmo dentro do próprio secto católico. Então, para nos explicar sobre um assunto tão complexo, chamamos novamente o professor Carlos Nogueira, que inclusive lançou recentemente um curso sobre o livro do Apocalipse. Então, podemos iniciar aqui. Esse curso que eu começo amanhã, né, é um curso de 10 aulas. Para que vocês tenham uma noção da coisa, eu tive de me debruçar sobre 6.000 páginas de Cara, comentários ao Apocalipse. caraca. Foi uma coisa alucinante, né? Desde os padres, passando pelos modernos, todo mundo. Li milenarista. Eu sonho com o anticristo. Minha vida hoje em dia. Eu tenho sonho. O senhor chegou a consultar o livro do Castellani, padre? Sim, eu conheço o Castellani com a palma da mão, né? Porque o Castellani tem muita influência no mundo hispânico, tradicionalista, né? Uhum. E eu sou casado com uma hispânica tradicionalista, né? Então, Boa escolha, hein? Eu fui buscar lá na Espanha. Mas, enfim, então eu conheço tudo, realmente eu domino o assunto. Muito provavelmente, mais adiante, eu vou fazer um livro impresso, né? Um comentário ao Apocalipse. Né? É perfeito. É necessário. Eu sugeri esse tema, professor, muito porque está surgindo parece que está tendo uma explosão de heresias escatológicas. Exatamente. Não só heresias, hein, André? Também as estupidezes que não chegam nem. Não merecem nem o nome de heresia, né? De tão estúpidas que são. Tanta bobagem como essa que o chip é a marca da besta. Isso é demais. Cartão de crédito da Visa, né? Basta pensar o seguinte: vamos supor que vá ser um sinal visível da besta, tá? Vamos pensar no anticristo. O chip é invisível. Ou seja, além do mais, se houver o chip obrigatório, uma ditadura mundial, é para todo mundo, não só para os seguidores da besta. Né? Então, os seguidores de Cristo também teriam a marca da besta, ou seja, uma estupidez em tamanho. Né? Os Diamonds, que são os 7 vacantistas, se eu não me engano, eles falam, eu talvez esteja errado, mas se eu não me engano, eles falam que o euro é a marca da besta. Euro? O euro. Que o euro é a marca da besta, porque é da União Europeia e tal. É uma viagem. Então, deixe-me só, antes de tudo, fazer um prefácio. Então, eu estava pensando num título para um livro que eu publicasse sobre o comentário Apocalipse e me sai essa ideia, parece. Porque nada do que nós podemos dizer sobre o Apocalipse, sobre a sua interpretação, pode ter caráter apodíctico. Por quê? Porque mesmo que nos pareça probabilíssima certa ideia, certa teoria, certa doutrina, o magistério não se pronunciou, né? Entendeu? Então, em coisas relativas à fé, enquanto o magistério não se pronuncie, nós não podemos ter certeza, né? Mas podemos ter certeza, sim, de coisas que foram condenadas pelo magistério, ou pelo menos interditadas. A história da exegese do Apocalipse é tortuosíssima. É uma das coisas mais tortuosas que eu já vi na vida. Entendeu? É de uma dificuldade extrema, porque nós temos já no início Apias, que era discípulo direto de João, de São João, discípulo direto dele, e bispo de uma das 7 igrejas destinatárias
do Apocalipse, ele mesmo transmite que São João era milenarista. O que queria dizer com ele isso? Os 1000 anos, o milênio, anunciados no Apocalipse, seriam algo pós o anticristo, depois da derrota do anticristo, pelo hálito da boca de Cristo, eu já voltarei a falar disso, teríamos, então, 1000 anos em que Cristo reinaria na Terra com os eleitos. Isto influenciou grandes padres da Igreja, como, por exemplo, Santo Irineu, São Policarpo, Santo Hipólito, todos eles foram milenaristas neste sentido preciso. Então, a primeira geração de teólogos cristãos deu a ser milenarista. Ademais, com o aparecimento da escola alegorista e Orígenes, que era caudatária, por sua vez, do alegorismo judaico de Filon de Alexandria, a multiplicação de interpretações alegóricas quanto ao Apocalipse multiplicava-se sob a pena dos próprios teólogos, ao par do fato de que, de fato, o Apocalipse tem uma simbologia cerrada, obscura, sobretudo para as primeiras épocas. Vejam que, nessa época, foi escrito mais ou menos no ano 90, cerca do ano 90, na ilha de Patmos, onde São João estava exilado, pelo imperador. Logo, com Nero, surgiu uma série de coisas escatológicas, como Nero seria o anticristo, Nero reviveria, mais ou menos ao modo de um São Sebastião em negativo, tá certo? Um milenarismo desse tipo. Esse era o clima, Esse era o clima. Ademais, era muito difícil para aqueles que não eram agiógrafos, mesmo que fossem grandes santos, como Santo Irineu, como Santo Hipólito, etc., São Policarpo, era muito difícil para eles ver prospectivamente, ou seja, ver o futuro. Eles não tinham revelações como tivera João. Um exemplo clássico de comparação é o sonho de Daniel, do livro de Daniel, aquela estátua feita de ouro, prata, etc., até os pés de barro e tal. Ou seja, isso só se compreende perfeitamente a partir do fim da Idade Média. Vejam aí que também livros como Daniel, Ezequiel, sejam tortuosíssimos. A exegese seja tortuosa, enquanto hoje, contra o modernismo, possamos dar, quanto a Daniel, uma interpretação agora retrospectiva, que uma quase certeza, faltando para que seja certeza mesmo apenas a palavra do magistério quanto ao livro de Daniel, sua estátua. Quer dizer, a estátua foi o sonho lá do rei que ele interpretou. Bem, também, quanto ao Apocalipse, embora não tenhamos toda a prospecção, ou seja, nós não chegamos ao fim dos tempos, porque, como é um livro que vai até o fim dos tempos, ele, desde o início, anuncia. É um livro, uma profecia que tratará do que estava ocorrendo então, e tanto é assim que o número da besta, 666, é muito provavelmente o nome de Nero, escrito em hebraico,
em hebraico, e veja que as comunidades da Ásia Menor cristãs eram compostas majoritariamente, muito majoritariamente, por judeus conversos. João, ele mesmo era um judeu, e ele mesmo escreveu o Apocalipse repleto de hebraísmo. Então, vejam, o Apocalipse trata de coisas que estavam ocorrendo naquela hora e trata das coisas futuras até o julgamento, até a parousia, até o juízo final. Então, por um ângulo, nós temos esse problema original do milenarismo, advindo uma mente não tão brilhante como parece foi a de Papias, né? Não que ele fosse um herege, não é nada disso, né? Ele apenas não era um teólogo da altura de um Santo Irineu, de um Santo Policarpo, de São Policarpo. Ele não era dessa altitude, nem muito menos era um agiógrafo, um profeta ao estilo de São João. Bem, por outro lado, não. Esta visão do milenarismo, vamos pegar primeiro o milenarismo e esgotá-lo. Esta visão do milenarismo, ela começa a cair só com São Jerônimo. Antes de São Jerônimo, apenas Dionísio de Alexandria havia rejeitado o Apocalipse, entre outras razões, pelo milenarismo, né? Mas também por considerações demasiado sutis próprias dos alexandrinos. Mas São Jerônimo começa a pôr em dúvida o milenarismo, né? Até que Santo Agostinho, com toda a sua autoridade, depois de ter sido ele mesmo milenarista, da Cidade de Deus, o milenarismo são fábulas ridículas. Isso é a tradução literal do latim. São fábulas ridículas. Isto foi a pá de cal no milenarismo. A Igreja, no entanto, sempre teve problema em condenar como herético, o milenarismo, justo porque importantes santos e padres imediatamente pós-apostólicos, né, o tinham adotado. Então, deixou a coisa em banho-maria, até que no século XVIII ou XIX, agora já não me lembro, acho que na virada do século XVIII ou XIX, surge um Juan Lacunza, da Espanha, era um padre jesuíta, salvo engano, e retoma o milenarismo. Isto vai ter uma importância no mundo hispânico incomensurável. E vai ter dois grandes defensores no padre Leonardo Castellani e em Monsenhor Juan Strobinger, né? Que é o tradutor fabuloso da Bíblia. Diante do perigo é que o Santo Ofício e Pio XII emitiram o decreto segundo o qual o milenarismo mitigado chama-se mitigado porque não é o milenarismo judaico em sentido estrito, né? Que é absolutamente terreno, é messiânico terreno. Então, que o sistema do milenarismo mitigado não pode ser ensinado sem perigo. Sem perigo para as almas, claro, para a fé. E isto foi um baque. E Monsenhor Strobinger foi o primeiro a renunciar ao milenarismo. Ele teve uma atitude perfeitamente católica, renunciou ao milenarismo, enquanto o padre Castellani, um pouco indócil, nunca renunciou a ele. Hoje, os defensores do milenarismo castelânico, né, estão espalhados por todo o mundo hispânico. Para vocês terem uma ideia, no último fórum da Liga Cristo Rei havia vários padres, sacerdotes, bispos, diretores de universidades católicas hispânicas, né, juristas, jurisconsultos, era uma multidão de hispânicos. E eu fiquei espantado, todos eram milenaristas.
todas. Uma atitude rebelde, né, pseudo-tradicionalista, que desconhece o decreto dos anos 40, eu acho que é 1946, do Santo Ofício e Pio XII. Né? Outros grandes defensores disso são ex-membros da Fraternidade Sacerdotal, o padre Seriani, o padre Mera, que tem a Rádio Cristiandade. Eles são estritamente castelanistas, né? Enfim, no mundo hispânico disto. Castellani é uma espécie de ícone no mundo hispânico. Eu vou já resolver esse assunto da seguinte maneira. Primeiro, alguém diga, como parece dizer Plínio Correia de Oliveira, por exemplo, que haverá 1000 anos, ou um período larguíssimo de êxito da Igreja, segundo os próprios da TFP, Plínio queria dizer antes do anticristo, que me parece um contrassenso, mas tá. Seja antes ou depois do anticristo, se alguém disser que haverá 1000 anos de fulgor da Igreja, ele não incorre em infração ao decreto do Coelho. Porque o problema do milenarismo mitigado é que ele diz que vai haver 1000 anos sem a Igreja, certo? É isto que foi condenado. Não por herege, repito, ou seja, não por herético, porque isso seria condenar padres importantes da Igreja, mas esta noção de que, ou um dia, depois do anticristo ou antes do anticristo, mas, sobretudo, depois, os eleitos e a terra serão governados ou por Cristo ou pelo Espírito Santo na doutrina milenarista de Joaquim de Fiore e de Dante, o poeta Dante, ou por Maria. Parece-me que alguns seguidores do Plínio, pelo menos, defendem algo assim, o reino de Maria, a esteira de uma linguagem muito metafórica de São Luís Maria Grignon de Montfort. Isto sim é que está proibido. Se você, no entanto, disser que haverá 1000 anos de sucesso na Igreja depois do anticristo, ou antes dele, enquanto esse antes pareça-me contrassenso, ainda assim não estará correndo, não estará infringindo o decreto do Santo Ofício. Então, é bom deixar claro isso, a gente separar aquilo que devemos combater como uma infração a uma determinação magisterial, como daquilo que eu posso considerar errado, estúpido, quanto seja, mas não posso acusar de rebelde. Eu já vou dizer qual é a minha opinião quanto ao milênio. Isso eu trato numa aula, a 9ª aula do curso, trato na medida do possível. Para mim, o milênio já aconteceu. O milênio se estende aproximadamente, vejam os números impressionantes, do Edito de Milão de Constantino, em 313, a 1303, que é o ano da afronta e da prisão de Bonifácio VIII, a partir por Filipe o Belo, a partir do que começa a descristianizar-se o mundo, a cristandade começa a cair, começa a forjar-se o absolutismo monárquico e começa a vencer o espírito burguês. A burguesia, junto com o absolutismo monárquico, conseguiram derrubar não só a aristocracia e seus privilégios, mas a direção espiritual da Igreja. Então, você pode marcar como fim da cristandade a afronta e a prisão de Bonifácio VIII, que morreu na prisão,
em 1303. Vejam, são 1000 anos. É impressionante, não deixa de impressionar. Mas todo o texto dali ele se segue ao capítulo que fala de Cristo Rei. Cristo Rei só houve entre Constantino e Bonifácio VIII, e só houve o reinado efetivo de Cristo Rei entre Constantino e Bonifácio VIII, enquanto tem havido sobrevivências. Por exemplo, o Império de Carlos V, com um acerto chamado por muitos Christianitas Minor, né? Porque ainda era um império cristão, mas isso já não era a cristandade. A cristandade era o conjunto das nações que brigavam entre si, mas na hora H se uniam para tentar recuperar Jerusalém na cruzada. Então, ademais, é quase lugar comum, é um tópico entre os teólogos desde sempre, desde o fim da Idade Média, né, dizer que com o fim da Idade Média, com o fim da cristandade medieval, o demônio foi solto. E durante a Idade Média, isso é um lugar comum, todo mundo diz isso, durante a Idade Média, o demônio estava como preso. As leis das nações católicas, cristãs, elas como que acorrentavam o demônio. Não que, obviamente, se tratasse de um paraíso, um Éden redivivo, né? Nada disso. A Idade Média tem 1000 problemas, né? As lutas, as querelas, as investiduras, as brigas entre a Igreja e o Império Germânico, tudo isso faz parte da Idade Média. Mas, durante esse período, ou bem ou mal, sempre prevaleceu a direção espiritual da Igreja e a ordenação essencial das nações do poder temporal ao poder espiritual, que é vicário de Cristo mesmo. O Cristo Rei reinou durante o período que vai de Constantino, do Edito de Milão, isso como uma marca arbitrária, né? Mas, porque pode ser depois com Teodósio, né? Porque Constantino não tornou o Império Romano católico. Aliás, ele logo tornou ariano. Mas, imediatamente, ele liberou, tirou da ilegalidade o cristianismo e a Igreja. Logo, Teodósio cristianizaria o próprio Império Romano. E mesmo a invasão dos bárbaros e mesmo a queda do Império Romano não acabou com a multidão de nações, de territórios católicos, né, de nações, países católicos. Bem, então, sim, e no Apocalipse, disse algo muito semelhante. O demônio foi liberado, foi desatado depois de certo tempo. E outra passagem disse, ele foi ferido, o demônio foi ferido, mas se recuperou da ferida, ou seja, o demônio que dominava no Império Romano antes de Constantino foi ferido gravemente, mortalmente, o dragão foi ferido mortalmente durante a cristandade, mas depois se recuperou e voltou a dominar. Ademais, as duas bestas, a do mar e a da terra, são claramente, primeiro, a besta do mar, não há a menor dúvida. São os poderes, são os governos, são os estados, em linguagem moderna, são os poderes temporais contrários a Cristo. Isso não há a menor dúvida, isso é um consenso exegético. Quanto à besta da terra, já há mais dúvidas, porque ora parece que se trata de toda e qualquer doutrina revolucionária. Por exemplo, humanismo, renascimento, liberalismo, racionalismo, comunismo, marcusianismo, tudo isso unido, ora parece que se liga à palavra de Cristo, segundo a qual
um dos sinais da proximidade do fim seria a abominação da desolação instalada no lugar santo, o que eu interpreto como exatamente como Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino hesita entre duas interpretações. Uma é de Santo Agostinho, segundo a qual o anticristo ergueria uma igreja que se pareceria em tudo com a igreja, mas não era a igreja. Veja que na doutrina de Santo Agostinho não há isso que os sede vacantistas dizem, né? Ou seja, a igreja não acaba, simplesmente haveria uma igreja do anticristo que emularia a igreja de Cristo e a oprimiria. Bem, a outra possibilidade, Santo Tomás levanta, sem dizer o autor, parece que seja ele mesmo que tenha levantado essa possibilidade em seu comentário a 2 Tessalonicenses, é que muitos na igreja abririam os braços para o anticristo. Isso é que seria a abominação da desolação instalada no lugar santo. E parece-me que é isso. E parece-me que é o que nós estamos vendo bem diante dos nossos olhos. Então, as duas bestas, a do mar e a da terra, né, estão ao serviço do dragão, que foi liberto, desatado, desagrilhoado, depois de ter sido atado por um tempo e ferido gravemente. Ele é desatado, se cura da ferida, e a partir de então vai dominar a terra. Então, desde já, minha doutrina é esta, ou seja, para mim, assim como a gente já pode dizer que o sonho, a profecia de Daniel, quando ele interpreta o sonho lá do rei, quanto à estátua, né? É a sequência que termina com os pés da estátua, em que o Império Romano se transforma em espiritual, ou seja, o Império Mundial, por translácio, né, por translação, vai do temporal para o espiritual, a igreja, assim também, Santo Tomás, no mesmo comentário da segunda epístola aos Tessalonicenses, diz que, além de insistir na tese de que houve uma translatio imperii, ou seja, uma translação do império, que passa de temporal, com Teodósio, a espiritual, no sentido de que agora o império já não é o império romano, senão que é o império da igreja, o império espiritual, diz ele, é conveniente que, assim como Cristo, vejam as palavras de Santo Tomás, hein? Que assim como Cristo veio ao mundo quando o império era temporal, agora é convenientíssimo que o anticristo venha quando tenha havido a apostasia da fé da Igreja Católica. Isso é Santo Tomás dizendo. No curso eu dou todos os detalhes, citações e tal. À altura, eu leio o trecho é impressionante, é profético. E, pelo que eu li, parece que outros doutores, agora padres da igreja, né, como São João Crisóstomo, etc. e tal, tendem a dizer o mesmo quanto ao anticristo. Ou seja, teríamos 2 sinais da proximidade do fim. O primeiro seria a apostasia geral das nações, provocada pela besta da terra, do mar. E o outro, a apostasia da fé, provocada pela besta da terra. Que ambos, repito, a serviço do dragão, que é o próprio Satanás. E, aliás, Santo Agostinho, quando fala da famosa estrela que cai no Apocalipse, né, o sol se escurece, a estrela que cai, ele levanta a hipótese plausibilíssima que a estrela que cai é a queda da fé dos bispos da Igreja Católica no fim dos tempos.
Então, nós teríamos o esquema em que o milênio já se teria cumprido, o demônio foi solto, recuperou-se da ferida, a seu serviço estão as duas bestas, a do mar e a da terra, e tudo isto é que é a proximidade do fim. Isto é a proximidade do fim. Veja que não há nenhuma indicação de datas. Nenhuma. Absolutamente nenhuma. Ao contrário, o segredo, que é do Pai, como diz Cristo, né? Muitos entendem mal essa passagem de Cristo, o dia e a hora são um segredo de meu Pai, como se ele não soubesse. Ele sabia não só enquanto Deus, enquanto segunda pessoa da Santíssima Trindade, mas enquanto homem, com a beatitude e a ciência infusa. Ou seja, ele sabia perfeitamente. É uma maneira de dizer, não se metam onde não são chamados. O dia e a hora são segredo de meu Pai. Então, isto que se chama sinais da proximidade do fim, ou seja, a apostasia geral das nações, e como quer que se entenda a besta da terra, entenda-se isso como a perda da fé católica, na igreja mesmo, entenda-se isso como um conjunto de doutrinas revolucionárias e anticristãs, o fato é que não se tem a menor ideia da data. A menor ideia da data. Sabe-se apenas, com grande probabilidade, que já se cumpriu o milênio, já se cumpriu o reinado terreno de Cristo Rei, né? E ficam as almas dos bem-aventurados ao longo de todo, olha que interessante, todo o Apocalipse, naquela simbologia cerrada, mas a esta altura do campeonato já claríssima, ficam as almas bem-aventuradas, né, mostrando-se diante do trono de Deus Pai ou debaixo do altar da Jerusalém Celeste, ficam lhe pedindo a Deus Pai duas coisas. Primeira, que se tenham seu corpo ressurrecto. Ou seja, aquilo é dali que tira Santo Tomás as almas bem-aventuradas, mesmo aquelas que já estão em beatitude, já veem a Deus por essência, já estão no céu, etc. Tal, elas mesmas continuam com uma espécie de nostalgia da união original com seu corpo. Então, vemos isso 3 vezes no Apocalipse, elas como ansiarem, né? Algo melancólicas, olha que interessante, né? Algo melancólicas pela reunião da unidade original, do composto original, como fala São Paulo, né, de corpo e alma. Por outro lado, vemos-las muito mais vezes pedir vingança. Ou seja, são os mártires, os que sofreram o martírio real, de morte, quem sabe os mártires, martírio social que vivemos há tantos séculos, né? Fora o martírio físico, sabe isso também, pedindo vingança, pedindo vendetta, pedindo a justiça a Deus e puna os ímpios. E vemos ao longo de todo o Apocalipse Deus enviar não só pragas, né, os 4 cavaleiros do Apocalipse, guerra, fome, morte. Aliás, o primeiro cavaleiro do Apocalipse, que é o do cavalo branco, e que é interpretado por muitos como Cristo, é absurdo considerá-lo como Cristo, né? Que virá em seu cavalo branco no final do Apocalipse. Antes, ele é simplesmente um guerreiro. Ele manda guerras, etc. Então, nós vemos a punição temporal, que já havia na Idade Média também, mas, sintomaticamente, a grande punição da Idade Média foi a peste negra, e a Guerra dos 100 Anos entre Inglaterra e França é o que se vê como punição pelo fim da cristandade. Isso é pós-Papa, pós a prisão do Papa, Bonifácio VIII, a morte dele na prisão.
Aliás, a igreja, só um parêntese, perdoem-me a digressão, é um assunto tão complexo, enquanto eu não puser isso em livro, a minha ordenação de raciocínio fica um pouco vai e volta, né? Vai e vem. Desde Bonifácio VIII, a igreja ficou tão acuada diante do crescente poder absolutista dos reis, que nem sequer o Concílio de Trento voltou a falar da doutrina de Inocêncio III, do Papa Leão Magno, de Bonifácio VIII, ou seja, de Santo Agostinho. A doutrina é que os poderes temporais devem subordinar-se essencialmente ao poder espiritual, segundo a doutrina da realeza de Cristo. Nem sequer o Concílio de Trento. Isso concomitantemente que penetrava no tomismo pela escola de Salamanca todo o liberalismo regresso resultante do nominalismo. Homens tomistas considerados grandes tomistas, como Vitória, por exemplo, como Cano, por exemplo, eles são diretamente influenciados quanto ao político pelo nominalismo da Faculdade de Paris. O mesmo nominalismo de Guilherme de Ockham, que foi um rebelde à direção espiritual da igreja. Né? Então, mesmo o Concílio de Trento se cala quanto a isso. É preciso esperar Leão XIII para não defender a doutrina, mas fazer algo como uma apologética do tempo em que as nações se regiam pela lei do Evangelho. Isso é uma espécie de apologética retórica. É preciso esperar que o cardeal Pie de Poitiers influa sobre São Pio X, e este tenha por lema de seu pontificado, restaurar ou instaurar tudo em Cristo, e haveríamos de esperar o XI para relembrar, agora sim, em termos magisteriais, a doutrina da essencial subordinação do Estado à Igreja, com a sua encíclica Quas Primas. Vejam a importância desse período de apostasia, de descristianização, que contou até com o silêncio da Igreja. Surpreendentemente, volta a pronunciar-se quando ela já não passa de uma cidade sitiada. A Igreja era já uma cidade sitiada com Pio XI. Então, isso, para mim, agora, não quer dizer que as pragas continuam ali. O que é essa pandemia atual, se não uma praga? O que foi a mais grave ainda é a gripe espanhola. O que foram as duas guerras mundiais. Se vocês lerem atentamente as pragas dos gafanhotos no Apocalipse, e que, por um lado, claro, remetem à praga de gafanhotos do Êxodo, né? Ou seja, sobre o Egito antigo. Mas, se vocês lerem, parece a descrição das duas guerras mundiais. Morreu 1/3 da população mundial e tal. Parece. A gente não pode... Mas os gafanhotos e suas máquinas, sua maquinaria, parece algo que era impossível prever a um homem como São João naquela época, porque eram coisas modernas. Mas as pragas como a gripe espanhola, que matou 75 milhões de pessoas, as duas guerras mundiais, que mataram 70 milhões de pessoas, esta atual pandemia, que não mata tanto, mas que colapsa economias, que colapsa sistema, tudo isto vai, e, como diz o Apocalipse, eles sofrem com a ação dos quatro cavaleiros do Apocalipse, eles sofrem as pragas advindas das trombetas, das taças, etc., e não fazem penitência. Exatamente. O mundo não faz penitência. Por mais que morram milhões e milhões e milhões, não faz penitência. Ao contrário, no meio mesmo da pandemia atual, o que você vê? Um agravamento da revolução.
Aqui no Brasil, sob o governo conservador, entre aspas, de Bolsonaro, e durante a pandemia, aprova-se algo conducente ao aborto. Né? O STF aprovou que a rede pública escolar está livre para ensinar a ideologia de gênero. No ano passado, com o silêncio do Bolsonaro, nós tivemos a criminalização da homofobia, entre aspas, ou seja, a revolução, que eu chamo marcusiana, se aprofunda, as pragas vêm, as punições vêm, os castigos vêm, e ninguém é capaz de imitar o rei de Nínive, né, do Antigo Testamento, e para evitar que seu reino fosse destruído, sinceramente se arrependeu de seus pecados e obrigou o povo a arrepender-se de seus pecados. Então é isso, ou seja, nós não temos, definitivamente, não temos a menor condição de saber se nosso sofrimento vai durar 500 anos, 800 anos, se o anticristo vem amanhã e tal, nós não sabemos. Teoricamente, nem sabemos, porque há uma passagem muito interessante de São Paulo, em Romanos, a passagem, capítulo 11, versículo 11 e 12. Uma coisa é certa, certa não, 90% dos exegetas de todos os tempos concordam com isso que eu vou dizer. Quando Cristo, com o hálito de sua boca, ou como disse Santo Tomás, por sua doutrina, matar o anticristo e, por fim, puser fim a seu reinado, os judeus, vendo ao prodígio, acabam convencendo-se de que Cristo é o Messias e se converterão. Porque, como diz São Paulo, Deus não esquece suas promessas. Mas, diz então São Paulo na referida passagem de Romanos. Se a queda dos romanos, ou seja, a negação do Messias e o deicídio cometido por eles, fez tão bem aos gentios, quão mais bem não fará sua conversão final. A partir daí, divergem os testemunhos, as exegeses. Alguns dizem que eu sou esta corrente, e apesar disso, e apesar de, como diz São Paulo, a conversão dos judeus para reviver a fé, o fervor, o antigo fervor da fé, aqueles que se haviam entibiado na fé, eu sou da opinião de que o fim estará proximíssimo. É uma opinião, né? Não tem nem sequer o trato como probabilidade, probabilidade certíssima, ou seja, verdadeira, mas como uma probabilidade um pouco mais provável que as outras opiniões. Por quê? Porque se, depois da conversão dos judeus e do revigor da fé entre os gentios, ou seja, entre nós, houvesse um grande tempo, como ficaria a palavra? Grande tempo de revigor da fé. Né? Como ficaria a palavra de Cristo? Quando eu voltar, encontrarei fé sobre a terra? Ou seja, se ele não encontrará fé sobre a terra, isso quer dizer que aquilo que seria um refulgor da igreja acabaria novamente em apostasia. Então, nós teríamos duas apostasias. Uma anterior ao anticristo e outra posterior, o que não parece conveniente. Alguns intérpretes médios, como o padre Emmanuel Andrés, né, que diz que não se sabe esse tempo. Haverá um refulgor da igreja, a igreja, mas ele não diz quanto tempo ele deixa em aberto. Eu prefiro cravar que o fim estará próximo. Seja como for, nós não temos nenhuma certeza quanto a estas coisas. Nenhuma. Não se cumpriu nada que você possa dizer, bom, cumprido está, assim como o sonho de Daniel, cumprido está, assim como o milênio do anticristo. Não é nada. Devemos tratar-nos, quanto a isso,
com certa condescendência, assim como, com certa condescendência, devemos tratar nos molinistas e tomistas quanto à predestinação. Aqui o magistério não cravou. Eu trato com menos condescendência, né, a história do milênio, mas, ainda assim, tenho de reconhecer que, conquanto, assim como o Pio XII disse que o Big Bang, a teoria do Big Bang, parece verdadeiramente certa, eu digo que a minha doutrina sobre o milênio parece verdadeiramente certa. Mas o que é o anticristo? Esse é outro pomo da discórdia. Desde o início, desde os padres, desde os primeiros milenaristas, desde Papias e tal, todo mundo entendeu o anticristo como uma pessoa. Tá? E, apesar de São Paulo ter, já estão entre nós os anticristos. Ou seja, em resumo, assim como no Antigo Testamento houve diversas figuras ou tipos de Cristo, assim também, ao longo da história, haveria vários, multidão de anticristos que seriam figuras do anticristo final. Eu sigo essa doutrina como a mais provável, probabilíssima, aliás, e ancorada na autoridade que é a do consentimento unânime dos padres. Quanto ao mais, os padres não têm nenhum consentimento unânime. Quanto a que que venha a haver um anticristo final, que seja negativo de Cristo, todos eles, todos os grandes doutores, todos o afirmam. Então, ainda que seja por acato à autoridade, não sei se vocês sabem, mas claro que sabem, o Concílio Vaticano I decretou que o consentimento unânime dos padres é lugar teológico, né? Ou seja, deve ser seguido, e Leão XIII o reafirma em Providentíssimos Deus, na encíclica maravilhosa, aliás. O fato é que os modernos são um pouco rebeldes a isso. A principal voz disto, né, é o padre Alô, cujo comentário ao Apocalipse tem cerca de 900 páginas, é um prodígio de erudição, e ele quer provar que se entende mal o termo grego para o anticristo. Ou seja, não se trataria de uma pessoa, mas um coletivo. Um coletivo. Ele chega para não ser... Ele era amigo de Pio XII, mas também tinha relações com autoridades não tão ortodoxas, né, como o Marechal, tal. Ou seja, o imprimatur quem lhe dá é Marechal. Ou seja, ele é muito erudito, mas ele é um pouquinho rebelde. Ele, para evitar pecha de rebeldia, ao lugar teológico, que é o consentimento unânime dos padres, e aí dos padres e dos doutores escolásticos, pelo menos os maiores, ele diz, não, o que eu acabo de dizer não contradiz que haja um último anticristo. Mas aquilo a que se refere o Apocalipse não é este último anticristo, senão que é algo coletivo, tanto no tempo como no espaço. Traduzindo, por exemplo, um governo mundial em si seria o anticristo. Tá? Algo por aí, ou então o conjunto dos governos anticristãos que há no século XX seria o anticristo. Ou seja, não fica muito clara a doutrina dele, conquanto ele, com a sua erudição etimológica, filológica, linguística, pareça dar algum fundamento à interpretação que dá. Além do mais, não deixa de ser algo sedutora sua doutrina, sua interpretação, sua exegese, porque, com efeito, né, parece que nós já estamos sob o anticristo. Né? Só pensar na União Europeia, na China, no Canadá, ou seja, em países
ou comunistas ou marcusianos. No Canadá, se você escrever publicamente que é contra o aborto, você vai preso. Então, não deixa de ter sua tentação. Mas eu continuo com a interpretação antiga, que me parece a mais provável. Tomás é muito enfático contra ela, muito enfático, né? O Caldeirão resgata todas as passagens de Santo Tomás quanto a isso, né? O anticristo será mesmo o anticristo. Assim como houve várias figuras de Cristo nos profetas, né? Assim também haverá contáveis, numerosas figuras do anticristo. São os anticristos que já estavam em ação entre os primeiros cristãos, como refere São Paulo, ou São João. Bom, essa é uma coisa. A outra coisa é quanto à literalidade do Apocalipse. Algo eu já adiantei, né? Para mim, por exemplo, os 1000 anos são literais, ou quase isso, mas há um problema que vamos ver se eu consigo explicar isso, porque eu recentemente comecei a elaborá-lo. Antigamente, antes de São Tomás, melhor dizendo, havia disputa entre os alegoristas e os não alegoristas. Os alegoristas, como eu disse, eram caudatários de Fílon de Alexandria, que eu conheço muito bem, porque editei, revisei e tal, 2 livros dele para realizações. Fiz uma apresentação longuíssima às obras dele, conheço bem Fílon. Ele está na origem do alegorismo de Orígenes, né? E sempre houve aqueles que combatiam o excesso de alegorias, né? De Orígenes. Já Santo Agostinho também já combatia e tal. Até que Santo Tomás, na primeira parte da Suma Teológica, questão 1, artigo 10, fundamental para que se entenda esse assunto, eles já nem sequer falam em alegorismo. Ele diz 2 coisas. Há 2 sentidos nas escrituras. O primeiro é o literal ou histórico, e o segundo é o espiritual, que se divide em anagógico, etc, etc. Ou seja, e o sentido espiritual, no entanto, deve estar ordenado essencialmente ao sentido literal ou histórico. As pessoas que leem Santo Tomás desprevenidamente vão dizer, bom, vamos interpretar tudo literalmente no Apocalipse, em toda a Bíblia. Então, se o sol escurece, o sol escurece. Se a estrela cai. É que eles não leram um dos Hades, uma das peças mais importantes de Santo Tomás, e está numa resposta a uma das objeções, que ele diz, sob o sentido literal histórico, está o sentido parabólico, ou seja, parabólico ou metafórico, e em sua linguagem escolástica, aristotélica, ou seja, em analogia de proporcionalidade imprópria, ou seja, metafórica ou figurativa. Isso é o que ele quer, é com isso que ele quer dizer metafórico. Isso se vê pelos exemplos que ele dá. Por exemplo, ele fala do braço de Deus. Ora, Deus não tem braço. Ele fala da ira de Deus. Ora, Deus não tem ira. Ira é uma metáfora, tá certo? É uma parábola sobre o respeito à justiça divina, certo? O braço é seu poder operativo. Ele não se arrepende. Tudo isso, ou seja, ele inclui debaixo dele o sentido literal histórico, o sentido metafórico. E nem fala em alegoria. Ou seja, grande parte das profecias é escrita em sentido parabólico. Ou seja, claro que tem também o sentido espiritual, né? O anagógico, o moral, etc. Ali presente.
Por exemplo, no Apocalipse, ao longo dele inteiro, ele dá qual o comportamento que devemos ter os cristãos após a vitória, entre aspas, e a cura do dragão. A saber, primeiro, desejar ardentemente a volta de Cristo. A nossa pátria não é esta terra, não que é a Jerusalém celeste. Depois, ter paciência. Não é muito cristão ficar rezando para que o fim dos tempos seja amanhã, porque nós não aguentamos mais a perseguição do dragão e das duas bestas. Ao contrário, devemos ter paciência, resignação, como na infância espiritual, ao modo de Teresa de Lisieux, né? Devemos não querer o martírio. Devemos, como toda criança dócil, obedecer ao nosso pai. Se ele nos quer martirizar, sejamos como Abraão com relação a seu filho. Terceiro, não nos alarmemos, porque haverá os sinais. Que sinais são esses? Repito, a abominação da desolação instalada no lugar santo, que é menos claro, e a apostasia geral das nações, que já há. Este é um sinal inequívoco, já houve, é inequívoco. Tá? Então, nós já temos sinais de que estamos próximos para o fim. Mas, como a data, a hora, o mês, o século, o milênio são segredo do Pai, devemos ter paciência, docilidade, etc. Eu, no curso, dou as 4 notas, né, que são necessárias para o comportamento do cristão durante todo esse período que conduzirá ao anticristo e depois à parousia. Então... Professor, boa noite. Boa noite, senhor. Sou o André do Salve, como quase membro honorário do canal, né, Semante? Certo. Pois é, eu separei aqui alguns textos. Eu, pessoalmente, não tenho tanto estudo quanto o senhor, que o senhor realmente é muito aprofundado nesse tema, mas eu separei aqui uns textos de São Vicente Ferri. Por que eu peguei São Vicente Ferri? Porque São Vicente Ferri, para quem não sabe, ele viveu o grande cisma do Ocidente, que era uma situação que eu acredito que seria a mais análoga à situação que nós estamos vivendo hoje de confusão. Havia um papa e 2 antipapas. Então, ele estava naquela realidade, era uma pessoa douta, uma pessoa que fazia milagres. Infelizmente, ele aderiu ao antipapa, depois ele voltou atrás, ele ajudou na eleição do Papa, mas ele escreveu sobre o anticristo, ele falou bastante, ele estava diante da realidade. Então eu separei alguns textos dele aqui, e se o senhor quiser comentar, eu já puxo para a questão da etnia do anticristo, né? São Vicente Ferri fala que ele primeiro virá em grande santidade, e virá em forma de grande santidade, ou seja, para enganar, e isto enganará os judeus, e para contentá-los mais, mandará edificar uma sinagoga e fazer circuncidar. Terá a lei judaica e dirá que é o Messias. E depois tomará pela força e o dissimulamente. Deixa eu anotar, peraí. Deixa eu anotar. Então, o anticristo... Seria judeu. Messias judeu, tá. Seria o Messias judeu. Depois tomará pela força dissimuladamente ou dissimuladamente a mouros e tártaros e muitos tipos de pessoas. Mouros seriam os islâmicos, eu penso. Tártaros seriam os russos, né? Só um parêntese, é interessante o seguinte, se a gente for pegar os judeus, a visão que eles têm de Messias parece muito com o anticristo. E você pega os islâmicos, grande parte dos islâmicos acredita que haverá um Messias para ele no fim dos tempos, que é o Mahdi. Os islâmicos acreditam que virá um Messias para ele no fim dos tempos, que é o Mahdi. É interessante isso. Então, as coisas parecem se encaixar. E muitos tipos... Quem quer falar? E só uma inserção aqui, né? Pode ser tanto os russos, no caso dos tártaros, como os turco-otomanos. Sim, é verdade. E muitos tipos de pessoas. E andará assim descobertamente, ao ponto de que por força de armas conquistará a todos os infiéis.
Assim diz o profeta Ezequiel. Aí ele cita, o São Vicente Ferrer cita o capítulo 38 de Ezequiel, né? Que é o capítulo 38 de Ezequiel, né? Que fala sobre isso, está em latim, não sei direito ler, e ele continua. Aí ele traduz, né? Que quer dizer, veio a minha palavra do Senhor dizendo, dirige teu rosto contra o traidor Gog e Magog, que quer dizer, coberto e descoberto, ou seja, coberto e descoberto enganará os judeus e todos os infiéis e muitos maus cristãos. Então isso é interessante, isso aqui são os sermões que ele fez, e outra coisa interessante... Sim, professor, o senhor quer falar alguma coisa? Não estou ouvindo. Ah, sim. Outra coisa interessante que ele fala é que São Vicente Ferrer fala sobre o anticristo misturado. Esse anticristo misturado, para São Vicente Ferrer, é o falso profeta. O que é que acontece? Na situação que São Vicente Ferrer estava vivendo, havia dois antipapas. Ele julgava que o antipapa tinha o antipapa de Pisa e o antipapa que ele infelizmente seguia, que era o Jalvignon. Seguia, mas não tinha culpa própria. Ele não tinha noção, era uma época de confusão naquela época. Ele fazia milagres, inclusive. Foi um erro que ele cometeu. Esse anticristo misturado, ele fala sobre ele, e é uma coisa interessante, que se a gente for ler sem uma boa chave de interpretação, você pode interpretar errado o que São Vicente Ferrer fala. Ele diz assim, que esse anticristo misturado, ele interpreta que seria o antipapa de Pisa. Claro que foi confirmado que não seria o antipapa de Pisa, mas é interessante a gente pegar que ele achava que seria um antipapa, ou seja, alguém que se faria por papa. Só que ele coloca uma coisa interessante para quebrar as pessoas que falam, por exemplo, que o Francisco é o falso profeta e que o Bento XVI seria o papa. Ele fala uma coisa interessante. É estupidez, né? É estupidez. Mas ele fala uma coisa interessante que quebra muito com isso. Ele fala, este varão será o verdadeiro papa a quem perseguirá o anticristo. E está vestido de branco por dois motivos. Pela brancura de sua velhice, pois será muito ancião, e sendo seus cabelos só caem dessa cor. Ou seja, o Papa ele perseguirá o anticristo. Tem que existir um Papa para os fiéis saberem em quem se basear. Porque se tiver só o antipapa, os fiéis vão acreditar que o antipapa é o verdadeiro. Eles precisam ter o Papa para os fiéis saberem em quem se basear. É impossível a gente encaixar isso na realidade atual, porque Bento XVI e Francisco, Bento XVI fala toda hora que Francisco é o Papa, E para quem estuda de verdade, vê que a diferença doutrinal deles, claro, o Francisco comete erros piores que o Bento XVI, mas Bento XVI também era ligado ao ecumenismo, ligado a outra... Então, não tem como a gente fazer essa exagero de interpretação. E é interessante também, eu quero puxar que Monsenhor Segu, né, no seu livro El Papa, ele fala uma coisa interessante, que o Papa tem que existir até o fim dos tempos. Ele fala claramente que o Papa tem que... Não o papado, mas o Papa tem que existir até o fim dos tempos. Justamente porque é necessário haver o Papa para o povo ter em quem se basear. O povo saber qual é o lado certo. Sim. Porque fica uma coisa absurda, entende? Gera uma confusão se não tiver... Onde está a igreja verdadeira? Onde está a igreja visível? A gente não consegue saber direito. E o Papa seria essa base. Então, essa interpretação foge. Mas eu queria puxar interessante desse São Vicente Ferrer é a questão da nacionalidade, que ele coloca que ele seria o Messias dos judeus. Ora, Cristo, na passagem, ele falou para os judeus, né? O senhor já deve saber, né? De São João, ele fala, eu vim em nome do meu Pai, vós não me recebeis. Se outro vier e falar em seu próprio nome, esse sim vós recebereis. E a frase em grego, né, Nosso Senhor, quando fala o outro, ele fala algum do mesmo tipo que ele, ou seja, parece um judeu. Então, entende-se que talvez, muito provavelmente, o anticristo será um judeu. Então, isso já é uma coisa interessante. Então, é uma coisa a se levantar. E outra coisa, eu queria lhe perguntar, na verdade, que é uma dúvida que eu tenho, é sobre, não sei se o senhor já vai abordar, não tenho certeza, mas é sobre as duas testemunhas do Apocalipse. Como seria a interpretação falar delas? As duas testemunhas do Apocalipse, porque elas é uma coisa que está tendo muita discussão. Existe um certo vlogger na internet, não vou citar o nome dele aqui, mas ele tem uma interpretação preterista do Apocalipse. Então ele acredita que as coisas já se cumpriram. Sim. Eles se chamam realistas. Ele acredita que as coisas já se cumpriram e ele diz que ele quer puxar como se fosse interpretação protestantizada, essa coisa do Apocalipse. Enfim, é uma coisa que eu acho extremamente complicada. Também queria que o senhor, se pudesse, aborde. E a própria questão da marca da besta, né, que não é o chip, né? Não é. Não é o chip e... Importante. Pode falar, Thiago.
Tá, então. É que São Roberto Bellarmino, ele fala que o anticristo vai ser justamente da tribo de Dan, né? E ele cita, para provar isso, ele cita Jeremias 8, ele também cita Irineu, Ambrósio, Agostinho, Próspero, Teodoreto, Gregório, Beda e Anselmo. Jeremias, ele cita Gênesis 49 e Apocalipse 7 para provar que vai ser da tribo de Dan também. Ele faz o mesmo argumento que você fez, que ele fala que os judeus vão aceitar outro, né? E ele cita isso também para refutar a opinião de Calvino, porque Calvino achava que ele estava se referindo aos católicos quando ele fala vocês, uma interpretação totalmente forçada. Calvino é absurdo. E se eu não me engano, São Roberto Bellarmino falava, ele defendia que as duas testemunhas eram Enoque e Elias, que me parece ser a mais coerente. Não sei se o professor Nogueira pode abordar, mas é o que me parece ser a mais coerente. Mas são coisas interessantes, porque a gente vê que os santos já falavam sobre isso, e aí a galera, com tantos santos falando isso, quer inventar coisa, sabe? Pessoas como... Esse eu cito porque engana muitas pessoas, aquele professor Emílio da TV Nossa Senhora de Fátima. Não, esse teria de ser denunciado amplamente por todos os católicos sérios, porque isso está além de qualquer discussão, né? Qualquer discussão. Esse homem não é sério, né? Ele é um absurdo. Ele chegou a falar, tem um vídeo dele no canal, que ele fala que Jesus não disse que não dá para saber o dia nem a hora, mas dá para saber o mês e o ano que Jesus vai vir. Olha só, não dá nem para saber o milênio, cara. Pois é, exatamente. Então, é uma coisa absurda, e com tantos santos falando, as pessoas querem ficar perdendo tempo com coisas que, querendo ou não, vieram de pensamentos protestantes. Isso. Mas, era isso, professor. Bom, vamos lá. Eu talvez os decepcione um pouco. Lembre-se de que eu já falei aqui o sinal que é a abominação da desolação instalada no lugar santo. Tomás, no seu comentário a 2 Tessalonicenses, diz que há 3 possibilidades quanto a isso. Primeira, que um judeu nascido da tribo de Dan, como disse aí o nosso amigo, se sentaria no trono de Jerusalém, no templo de Jerusalém reconstruído. As outras 2 interpretações são as que eu dei. A de Santo Agostinho, né? a contra-igreja do anticristo, e aquilo de que muitos cristãos abririam dentro da igreja os braços para o anticristo. Das 3 possibilidades interpretativas, Tomás, surpreendentemente, nega de modo peremptório que seja um judeu. Veja, então, é preciso ter certa condescendência com as opiniões contrárias, né? Eu, particularmente, não tenho certeza quanto a isso, e quando eu não tenho certeza, eu sigo a Santo Tomás em princípio, né? Em princípio, eu seguiria a Santo Tomás. Não se reconstruirá o Templo de Jerusalém, o anticristo não nascerá da tribo de Dan. Mas veja que ele põe como uma das opiniões correntes entre os doutores, certo? O interessante é que, só uma coisa, São Vicente de Ferre, ele não fala que ele nascerá judeu, mas ele fala que ele vai se fazer de judeu para enganá-los. A coisa já fica mais plausível, né? Certo? Lembre-se do seguinte, que provavelmente é depois da morte do anticristo que os judeus se convertem. Certo? Então, é preciso adequar qualquer possibilidade a isso. Quanto a São Vicente Ferrer, né? Eu não sei se é Ferrer ou Ferrer, eu acho que é Ferrer. Bem, eu não sei, desculpe se eu errei a tradução. Eu acho que é Ferrer, mas eu li quase tudo dele. Né? Uma tradução horrorosa e tal, mas eu li. Enfim, ele comete 2 erros. O primeiro, esse que você já referiu, confundiu o antipapa com papa, coisa de que ele se retrata depois, apoiando a eleição do verdadeiro papa.
de um verdadeiro Papa, mas ele diz, este é um erro mesmo, ele diz que o fim dos tempos era iminente. Ele várias vezes anuncia isso, convertam-se, que o fim está próximo, não no sentido que há no Apocalipse, porque, como diz Santo Tomás, o Apocalipse, o próximo, venho logo, daqui a pouco venho, tudo isso é a visão sintética de Deus, para quem milênios são como um segundo, né? Entendeu? Então, nesse sentido, Vicente Ferrer errou, porque ele praticamente marcou uma data, não uma data, mas era próximo, era iminente, estava batendo as portas. Erro semelhante, análogo, foi cometido pelo reverendo Hauser, né? Que foi aquele que disse que as 7 igrejas de Ásia Menor, destinatárias do Apocalipse, são 7 etapas da história humana. Eu discuto longamente essa questão, não nego, mas digo que se as 7 igrejas se referem às 7 etapas da história, nós só conseguiremos dividir a história humana depois de Cristo toda em 7 etapas no fim dos tempos. Porque senão eu estou marcando data. E foi exatamente o erro do reverendo Hauser, que disse que o fim do mundo se daria no século XIX. Errou redondamente. Ele escrevia no século XVII. Esse erro, não vou dizer que é herético, ele é um reverendo, né? Ele era considerado um homem santo, né? São Vicente Ferrer, né? Ou seja, um santaço, né? Mas contraria as prescrições a determinação da Igreja quanto à marcação do tempo do fim. Deixe-me só ler o decreto magisterial, desculpe, não tenho de memória, já vou lhes dizer. Vou ler o decreto inteiro. Em 1516, Leão X, sob Leão X, o Papa, o 5º Concílio Ecumênico de Latrão, emitiu-se a Constituição Supernus Majestatis Presidio, que se decreta a proibição de fixar a data da vida do anticristo e de juízo final. Eis o trecho, né? Ordenamos a todos aqueles que exercem o ofício da pregação ou que o exercitarão no futuro, não se arvorem a fixar em suas pregações e em suas afirmações, ele não vai falar de data, um tempo determinado para os males futuros, seja para o advento do anticristo, seja para o juízo final. Dado que a verdade disse, não vos pertence saber os tempos nem os momentos, o Pai reservou a sua potestade Então, parece-me que o Vicente Ferrer rapou um pouco nisso, embora se compreenda, não só pelo que você disse, ou seja, o cisma, o grande cisma do Ocidente, 3 papas, entre aspas, a grande peste, ele viveu a peste bubônica, né? Ou seja, parecia uma coisa catastrófica e tal. Então, ele tem esses atenuantes, obviamente. Os Hauser também tem alguns atenuantes, porque ele viveu o protestantismo, as primeiras revoluções e tal, mas devemos ter extremo cuidado com isso, né? Então, parece-me que São Vicente Ferrer derrapou um pouquinho nisso. Quanto aos mouros e aos tártaros, nada contra isso, ao contrário, o que nós vemos um recente poderio mouro, né, o islâmico, pelo mundo. Engraçado que no Apocalipse é uma passagem facilmente inteligível, né? Diz, pela apostasia dos cristãos, darei seu lugar a outros. E, com efeito, quantas nações já foram cristãs e hoje são muçulmanas?
Quantas nações já foram cristãs e hoje são marcosianas, liberais, etc. Ele Deus deu o lugar dos cristãos a outros. Isso é a maneira de dizer que permitiu que seu lugar fosse ocupado por outros, né? Quanto à igreja, eu concordo com isso. É preciso ter um papa, sim. É preciso. Mas isto não quer dizer que a igreja seja fulgurante. Ao contrário, como dizia o cardeal Pio de Poitiers, por então a igreja estará reduzida a dimensões domésticas. Aliás, já o vemos hoje, né? Nós cada vez mais estamos reduzidos a dimensões domésticas. Este Papa pode ser um Papa que comece a meio apóstata, meio herege, e depois se converta do anticristo, pode ser tudo. Eu não cravaria uma explicação, eu deixaria em aberto. É o tipo da coisa que eu deixaria em aberto. A mesma coisa, vocês já devem ter ouvido, essas discussões intermináveis, se é preciso a consagração da Rússia ao Imaculado Coração de Maria. Eu tenho, no meu último livro, gratuito, todo mundo pode baixar, Estudos Tomistas, Opúsculo 2, eu tenho um opúsculo que eu digo, usemos o parece. O parece. Porque também me parece que Nossa Senhora disse, se vocês não converter, não dedicarem a Rússia ao meu coração, então a Rússia espalhará seus males. Parece que é uma daquelas promessas condicionais tão abundantes no Antigo Testamento. Se vocês fizerem isso, não vai acontecer isso. Se não fizerem, vai acontecer. E já aconteceu. A Rússia já espalhou seus males, até entre o Vaticano II, e, mais que isso, hoje o Ocidente é que quer espalhar seus males com a agenda global para a Rússia. Pelo menos nesse ponto, é menos má que o Ocidente. Bem, então, eu diria também, quanto ao Papa, isto. Ou seja, tenhamos opiniões, mas sem muita certeza, porque não há nada demasiado claro. Mas é perfeitamente factível isso que foi dito, ou seja, é preciso ter um Papa para que os cristãos se orientem. Né? Seja como for, haverá Papa até o fim dos tempos. Seja herético, seja o que for, seja o falso profeta, seja o que for, ele será Papa, ainda que perdão pela autorreferência, eu diga com jurisdição precária, que um Papa herético, ele é Papa, ainda que não merecesse ser. E por isso é que eu digo que ele tem jurisdição precária. Mas que não pode faltar Papa, não pode. Isto é de fé determinada pelo Vaticano I, né? Seja anátema aquele que negar a sucessão perpétua de Pedro. Ou seja, os sede vacantistas estão sob anátema. Quanto às duas testemunhas, a primeira opinião dos padres sempre foi... veja que, nessa época, entre os cristãos, havia muito a crença meio difusa de que alguns personagens reviveriam. Por exemplo, Nero. Nero, a maioria dos cristãos criam que ele reviveria para atormentar ainda mais os cristãos. E os primeiros padres da igreja sempre interpretaram as duas testemunhas como Enoque e Elias. Então, essa opinião de Roberto Bellarmino, parece que é também a de São Francisco de Sales, é caudatária dos primeiros padres da igreja. Mas, já entre a patrística e atravessando a escolástica, chegando à época mais moderna, já se passou a acreditar que não se tratasse de Enoque e Elias, mas de Moisés e Elias, que renasceriam para dar testemunho. Mas
Como diz Monsenhor Strobinger, isto pode ser uma metáfora. Certo? Ou seja, você toma duas referências bíblicas importantes, como são Enoque e Elias, ou Moisés e Elias, para simbolizar testemunhas atuais e tal, porque efetivamente renascer, ressuscitar antes da ressurreição, ou não teriam morrido, ou seja, são hipóteses sobre as quais não se tem uma segurança maior, de modo que me parece fique livre a essa interpretação, ou seja, ou a ressurreição, ou a volta deles, já que eles não teriam morrido, ou de Enoque e Elias, ou de Moisés e Elias. Alguns dizem que Moisés ascendeu ao céu sobre uma nuvem, exatamente o inverso, como diz no Apocalipse, que Jesus descerá, né, no juízo final, sobre uma nuvem, embora adiante o mesmo Apocalipse diga que ele descerá sobre um cavalo branco. O que quer que seja, a brancura é indicativo de duas coisas. Primeiro, santidade. Depois, eternidade. É muito interessante que um cineasta russo, Andrei Tarkovsky, cujo cinema é tão árduo como o Apocalipse, né, para entender, seus personagens principais, que sempre são certas figuras de Cristo, têm o seu cabelo com uma mecha branca. E aprendeu isso. Né? O branco é sinônimo tanto de santidade, de pureza, de virgindade, como de majestade, de poder, como de eternidade, sempre eternidade, né? Sempre eterno. Então, eu diria que está em aberto. Está em aberto. Eu não vou, nem no curso, nem no... Espero, se sair, né, meu livro, eu vou cravar uma opinião definitiva. É muito engraçado que, em certos meios tradicionalistas, alguns considerem que as duas testemunhas são Monsenhor Lefebvre e Monsenhor Antônio de Castro Maia. Eu nunca levei muito a sério isso. Isso é muito... porque assim cada um escolhe o seu, né? Entendeu? Ou seja, é impossível que sejam eles? Não, mas vamos ter a paciência de esperar o fim dos tempos para saber, né? Entendeu? A que eu acho, que eu considero que é o que eu aceito, pelo menos por enquanto, é a de Santo Irineu, que ele fala no Contra as Heresias, que seria de que Enoque e Elias foram transportados para o paraíso terrestre, né, o Éden, e aguardam lá para a vinda do anticristo. Eu, pelo menos, considero mais provável, mas pode estar errado. Então... Pode estar errado, até porque é a opinião corrente, majoritária, que o Éden deixou de existir, né? Ou seja, aliás, muito interessante, se me permitem, o curso meu do Apocalipse e no livro Futuro, se houver, eu discuto uma questão que eu não vou discutir aqui, eu deixo meio de surpresa. Onde afinal, está Cristo? Né? Onde está Cristo? Mas essa é uma hipótese que eu levanto e que deixo para o curso, não agora, para não levantar mais polêmica, porque não tem nada que ver diretamente com o Apocalipse. Outra coisa, eu não sei se lhes respondi a todos. Tá? Só falta da marca da besta. A marca da besta, né? Veja que antes de falar da marca da besta, ele fala duas vezes da marca da besta, salvo engano. Numa, ele diz assim: a marca da besta que será na mão ou na testa, na fronte. Na segunda vez, ele fala na fronte e na mão. Antes, ele já tinha falado que os eleitos terão, durante todo esse período de apostasia, não só no fim, terão a marca do cordeiro na testa, certo? Cara, nós já vimos santos cederem sem marca nenhuma na testa, né? Certo? Então, parece-me que ambas as coisas são simbólicas, são metafóricas. Vejam, não é difícil ver um santo. Você olha as fotos do santo, de Padre Pio, de
Santa Teresinha, né? Desses modernos de quem nós temos fotos, né? Não é fácil ver que eles são homens de Deus pelo olhar, né? É um semblante. Os medievais sempre diziam isso, né? O rosto é o espelho da alma, né? E o cristão ele transparece em suas ações não só o que seja cristão, mas que seja santo, né? Ele é comedido nos gestos, ele não anda demasiado rápido na rua, isso diziam os medievais. Desculpe se alguém aí anda rápido. Eu andava muito rápido, hoje eu estou velho, não consigo nem andar, mas é aquele olhar pacífico. Vocês já viram o olhar do Padre Pio? É uma coisa impressionante, né? Ele parece uma criança. E, aliás, o Apocalipse repete isso, né? Para salvar-se é preciso ser como criança, né? Então, para mim, a marca do cordeiro na testa é isso, é o semblante. Assim como a gente diz, está escrito na testa que esse sujeito é um mau caráter. A gente não diz isso? Eu cansei de dizer coisas assim. Perdão. E, da mesma forma, ou analogamente, eu vejo quanto a besta. A testa, por uma razão semelhante, ou inversa, de ter a marca do cordeiro na mão. Por quê? Porque eles terão o poder. A mão e o braço sempre foram símbolo de poder. Daí que se fale no Antigo Testamento do braço de Deus. Certo? Então, para mim, é simbólico. Para mim, é simbólico. E o número 666, de que eu já falei, para mim, tem que ter a multidão quase infinita de hipóteses. Eu adiro a desse mesmo padre Alô, certo? Que eu digo que às vezes parece um pouco modernista, mas como muito provável que seja a transcrição em hebraico do nome de Nero, certo? Como paradigma, como modelo, como figura da besta. E era tanto o São João era hebreu, né? Era judeu, como repleta seu Apocalipse de hebraísmos, e ele, quando fala da 666, ele diz para quem o possa entender. E quem o podia entender? Exatamente os fiéis da Ásia Menor, e em especial das 7 igrejas que se destinavam ao Apocalipse. Ou seja, eles facilmente os judeus que 666 era o nome de Nero. Diga. Não, sim. Então, só uma última dúvida. Obrigado, agradeço suas respostas. Mas sobre a questão do milenarismo, houve as denúncias, né, da questão que o senhor mesmo falou, da questão da infiltração desses milenaristas no fórum da Liga Cristo Rei, né? Sobre a questão num texto que o senhor compartilhou no Facebook, de um rapaz, eu não sei quem era, mas um texto muito bom, que ele falava sobre a questão do Antônio Donato, lá na influência dele, né? Falava-se que o Donato poderia ser milenarista e que talvez ele tivesse com uma concepção de ideia baseada naquela visão de Dom Bosco. O que o senhor gostaria de falar um pouco sobre isso? Olha, quando eu digo isso, eu digo sinceramente para não faltar a verdade. Eu pouco conheço Donato. Durante algumas ligas, eu assisti a 2 aulas dele, longuíssimas, quase dormia. Uma durou 9 horas. Você a voz dele não é muito boa mesmo. Quem fama de falar 9, 10 horas é Fidel Castro. Né? Ele fala 9, 10 horas sem parar. De como aguenta. Mas ele me pareceu um modernista típico, certo? Modernista típico, ou melhor, um modernista conservador, tá certo? Como aquele pessoal do Concílio Vaticano II, né? Do qual fazia parte Ratzinger. Esse estilo, ele politicamente é um liberal, tá? Ele chega a ser escandalosamente liberal em política, mas eu nunca vi nada dele, nem no livro dele, nem nas aulas dele, que lhe indicasse gnose.
A não ser que a gente considere gnóstico a postura dele. Isso sim, ele tem uma postura de Pois é. guru, né? Entendeu? Sujeito que não aparece, que é meio... Nunca li nada, nunca vi nada dele que indicasse. E depois a constatação daquela multidão de homens sábios, doutos, né? Milenaristas na Liga Cristo Rei, me deixa na dúvida. Será que Donato, que é o diretor intelectual do CDB, evidentemente se foi recomendação dele que o CDB chegou até esses hispânicos, se foi por iniciativa dos dirigentes do CDB, sem entender o que também é possível, hein? Pode ser que os dirigentes do CDB não tenham a menor ideia do que seja milenarismo, né? E que eles são rapazes assim, que querem agregar para crescer sem se importar muito com o que você diz, né? Entendeu? Por isso é que eles me aturavam, porque eu era tradicionalista lá deles, né? Eu me enganei redondamente. Mas eu não posso tampouco afirmar que Donato ou que eles mesmos sejam milenaristas. Agora, o livro do Padre Sáenz, que é um velhinho hoje, um autor prolífico, tem muitos livros, né? Quantas obras ele publicou, né? É um autor importante. Ele é um ratzingeriano, mais tradicional que o Ratzinger. E, por exemplo, a visão dele da Idade Média é muito boa. E ele fala no livro, tempos, ele põe indevidamente alguns literatos como referência para o estudo do fim dos tempos, entre eles Dostoiévski, que odiava a Igreja Católica, isso já é indevido, mas ele põe o padre Castellani e diz que a opinião do Castellani não está proibida pelo magistério. E eu afirmo peremptoriamente, eu já briguei 1000 vezes com o padre Seriani, com o padre Causa Confusão. Entendeu? Fiquei impressionado. Havia reitores de universidades da Argentina, havia padres competentes, né? Não tradicionalistas, proto-tradicionalistas, havia jurisconsultos, eram homens de autoridade, homens bem falantes, né? Então, todos eles milenaristas, ou pelo menos admitido que o milenarismo de Castellani não está condenado. Tanto está interditado, o parceiro de Castellani era Monsenhor Strobinger, e em sua tradução da Bíblia diz: eu deixei de ser milenarista por causa do decreto do Santo Ofício. Ou seja, então eles estão querendo fantasiar a rebeldia do padre Castellani, enquanto Monsenhor... Aí tem coisa, né? Porque tanta gente assim, tem coisa. Impressionante, eu fiquei impressionado, eu saí meio tonto de lá, eu digo, mas o que é isso, né? Eu não sabia do alcance disso. Mesmo minha esposa, né, que sempre foi ligada à fraternidade, né, ela tem muitos livros de Castellani. Claro que eu já conversei com ela, já mostrei tudo isso, tudo bem. Parece que nisso eu funcionei, né? Né? Às vezes a gente não funciona nada, mas parece que eu funcionei. Mas é de impressionar que, por exemplo, o padre Seriani, com quem, aliás, na hora da minha conversão, eu aprendi a não ser advocatista, vejam vocês, e depois o padre Mérabo, que é um radical, que saíram da fraternidade, indica que dentro da fraternidade também há, pelo menos na parte hispânica, alguma dose de milenarismo. Sei que não há de modéstia. Eu não sei, meus amigos, realmente eu não sei. É exatamente isso que me indignou. Eu achava que sabia. Me indignou com relação a mim mesmo. És um idiota. Porque eu achava que sabia. Eu pensava que fossem neoconservadores que estavam progredindo a algo mais tradicional. Era isso que eu achava. Certo? E não é isso. Não é isso. Eles nunca deixaram de ser. E mais. São liberais em política e seguem, sim, ao Olavo de Carvalho. Por isso, a sua rejeição
a entrar na briga com o Olavo ao meu lado, né? Mas eu não posso... Covardia deles, aliás. Não, foi covardia deles. Queria só deixar registrado. Antes de tudo foi covardia. Mas eu não posso dizer, são milenaristas, não são? Eu não conheço decisivamente. Eu sei que o pessoal da Monfort, o Zucchi, etc., escreveram sobre, acusando o Donato de milenarismo. Eu acho que não tomaram um bom caminho. Por quê? Porque não apresentaram provas conclusivas, né? Nós não devemos acusar alguém sem provas conclusivas. É conclusivo, definitivamente é conclusivo, que ele é um liberal em política. Ele é um americanista, ele ama os Estados Unidos. Então, isso já serve para manter distância dele. Eu acho que isso já basta. Sim. Eu já fiz autocrítica pública, eu me deixei enganar, né? Liguei com meio mundo tradicionalista por causa disso, achando que eles realmente... O que eles faziam comigo, né? Eles diziam, vai lá e senta o pau no Vaticano II. Eu ia lá e sentava. Mas, no frigir dos ovos, eu vi que assim, você tem uma tônica, Cristo Rei, Realeza de Cristo, são para eles meros slogans, certo? Meros slogans. Eles têm uma política liberal, em que seguem a Olavo de Carvalho, o Donato provavelmente é a mesma coisa, mas eles procuravam se cercar de pessoas mais tradicionais, de modo que desse uma tintura mais tradicional à coisa, né? E de modo que atenuasse a crítica dos tradicionalistas. Bem, mas, de fato, quanto ao milenarismo, eu saí antes da hora, digamos assim, né? Não deu para perceber exatamente o Donato O Olavo não é nada, né? O Olavo nem sabe o que é milenarismo. O Donato, não sei, realmente não sei, pelo livro dele, pelos livros dele, pelo site dele, não dá para ver. Eu acho estranho nele essa mistura de Santo Tomás com Hugo de São Vítor, cuja escrita era sempre metafórica, muito metafórica, né? E meio sinuosa, e ele dizer que o Hugo de São Vítor foi o mestre de Santo Tomás. Isso é impossível, né? Santo Tomás cita uma ou duas vezes Ricardo de São Vítor, que realmente tinha mais densidade filosófica que o Hugo de São Vítor. Mas e, sobretudo, na política. Quanto ao resto, aquela espiritualização dos estudos e tal, não me parece conveniente com o tomismo. Mas eu não consegui, pode ser falha minha, ver ali gnose, ver ali heresia, não consegui ver. Obrigado, mas professor. É isso, né? E quanto agora, é impressionante a quantidade de milenaristas no mundo hispânico. É qualquer coisa de impressionante. Tenho quase certeza que ela tem vigência até ainda em alguns setores da fraternidade. Tenho quase certeza. Ou melhor, tenho a suspeita, né? Posso estar errado. Pode ser que todos os que fossem milenaristas saíram com o padre Méramo, o padre Iano. Mas é um mal tremendo, né? É um sinal. Vejam a confusão que faz isso, né? Padres, pensadores, considerados antiliberais, considerados tradicionalistas ou conservadores, e confundir isso com a indocilidade com relação ao magistério, né? Entendeu? Isso é dramático, né? É dramático, né? Você tem a visão de que, e tanto é assim, a revista Verbo, ligada aos tradicionalistas carlistas, né, estavam presentes na Liga Cristo Rei, lançou um artigo, a revista Verbo, chamando o padre Calderon de gnóstico e calvinista, vejam vocês, porque ele propunha, o que tem a ver uma coisa com outra, não sei,
porque ele propunha simplesmente a doutrina de Santo Tomás da ordenação essencial do poder temporal espiritual, doutrina, aliás, que não é de Santo Tomás, senão que é do magistério. Ou seja, são os dois gládios, etc. Né? É o Sol e a Lua, como dizia Inocêncio III. Bom, seja como for, eu não sei. Gostaria de responder-lhes, de alguma maneira, se Donato, o CDB são milenaristas. Mas eu estaria faltando com a verdade. Né? Estaria faltando com a verdade. Obrigado, Uma coisa que eu gostaria de dizer ainda é que, sobre esses símbolos, né? Os símbolos. Vocês já viram esse pessoal que defende a Gabarra? É Gabarra? Gabarra, né? Yes. A Gabarra. Né? Isso é mais estendido do que se crê. Hein? Vai haver 3 noites de trevas, não sei o quê, não sei o quê. Eu tomaria imenso cuidado com esses símbolos. Eu só mantenho, dito por Santo Tomás, respeito a que o universo inteiro se consumirá pelo fogo. E que isso é conveniente para que daí surjam novos céus e nova terra. Mas eu creio que devemos superar até Santo Tomás por outro lado. Em que sentido eu digo isso? Santo Tomás era caudatário da cosmologia aristotélica que caducou, claramente, das esferas celestes, dos corpos celestes incorruptíveis, né? Da influência dos astros sobre as formas substanciais terrestres, tudo isso caducou grandemente. Hoje se sabe que a influência dos astros não é maior sobre os corpos terrestres que aquela que a própria Terra e os próprios corpos terrestres influem entre si. A influência é geral, tá? Tem que ver com gravitação, com gravidade, com mil outras coisas, de modo que caducou tudo isso no tomismo. E Santo Tomás, diz no compêndio de teologia, que eu traduzi, conheço uma palma da mão, ele diz que a nova criação, na recriação do universo, as estrelas estarão imóveis como mera lembrança do que foram, né? Ou seja, segundo a cosmologia antiga. Lembre-se que para ele era incorruptível dos corpos celestes. E que, ou seja, as esferas concêntricas terrestres se deteriam. E que na Terra já não haveria nada, ou seja, vegetal, animal, minerais, como pedras preciosas, nada disso. A Terra seria também uma mera lembrança, nada do que o homem carecerá, por exemplo, o homem não vai precisar de comida, o homem não vai precisar de sexo, o homem não vai precisar de nada disso, o corpo dele será um corpo glorioso, impassível, ágil, luminoso, etc. Então, não haveria animais, não haveria vegetais, tudo isso diz Santo Tomás. De tudo quanto ele diz, eu fico com que o universo se consumirá pelo fogo, literalmente falando. Mas eu fico com o senhor Strobner e com o padre Calderon. As referências a animais, pedras preciosas, etc., no Apocalipse, são tão grandes, são tão imensas, são tão reiteradas, não é possível que não haja, ainda que muito alteradamente, animais, vegetais e pedras preciosas no Novo Mundo. Vejam, atenção, eu não estou dizendo, ninguém diz, nem Monsenhor Strobel, nem eu, nem Padre Calderon, diz que os pobrezinhos dos nossos cães vão ressuscitar no fim dos tempos. Não é isso. Né?
que haverá algo, que seja animal, vegetal, não sei o quê, com outra função a Jerusalém Celeste. Uma coisa muito interessante que gastou rios de tinta, porque, segundo o Apocalipse, a Jerusalém Celeste, na verdade, o trono de Deus está no centro dela, mas claro que Deus não é visível. Quem vai estar sentado lá é o Cordeiro, certo? O Cordeiro, é Cristo. Aliás, no Apocalipse, ora está no trono da Jerusalém Celeste Deus Pai, ora o Cordeiro, ora o Filho. O Filho não, Jesus Cristo. Como homem, ainda que em união hipostática com o Verbo. Diz assim, a cidade celeste, a Jerusalém Celeste, não será plana, mas cúbica. Nossa, isso deu panos para manga, mas sabe o que são panos para manga? E simbolismo para lá, e alegoria para cá, e tal. E a coisa é simples de resolver. Será cúbica, porque já não haverá gravitação. Como não haverá gravitação, não haverá geometria plana. A geometria terá de ser necessariamente cúbica. Isso nós só conseguimos a partir do conhecimento de geometria e tal, e isso não... Quem disse isso? Fui eu, não foi o padre Calderon quem diz isso. Tá? Eu só o estou seguindo. E sigo a Monsenhor Strobel quanto às pedras preciosas. Vejam o meu raciocínio rapidamente, desculpem insistir nisso, mas tem que ver com o Apocalipse. As pedras preciosas. Claro que o corpo glorioso servirá à alma e viverá centralmente de contemplar a essência divina. Um mau entendimento disso, né, que é contra a doutrina correta, de que pouco a pouco nós vamos, durante toda a eternidade, conhecendo um pouquinho de Deus. Não é nada disso. Vai ser na hora do lumen gloriae, ou seja, da luz da glória, quando Deus fizer o milagre da deiformação de nossa mente, nós vamos conhecer a Deus exatamente como ele se conhece, de modo instantâneo. Nós vamos conhecer todo Deus de modo instantâneo. E assim como Deus, durante toda a eternidade, se conhece a si mesmo repetidamente, ou seja, é a mesma coisa, e fica se olhando a si mesmo beatamente, felizmente, da mesma forma nós. Mas o fato de que tenhamos corpos, o corpo glorioso, vejam, corpo luminoso, né? Isso indica que justamente porque o nosso corpo será um instrumento da alma, nossa alma e a Jerusalém Celeste hão de cuidar do corpo, assim como um pintor cuida dos seus pincéis, dos seus instrumentos. Isso. Assim como o escultor cuida de seu cinzel. Você dá ao cinzel, você dá à pintura aquilo que ela necessita. Ora, nós teremos visão, audição, nós teremos o tato, nós teremos todos os sentidos estarão aqui. Certo? Estarão aqui os 5 sentidos externos, os sentidos internos, incluindo a imaginação. Isso não se alterará. Claro que estão a serviço, sobretudo, do conhecimento, da contemplação eterna e beata da essência de Deus. Mas algo há de dar-se para o corpo, ou se dá algum instrumento. Aí que eu siga aquela doutrina de São Paulo em Romanos 8, não me engano, 8, 21, não me engano, em que ele diz: toda a criação geme com dores de parto. E logo adiante ele vai falar do corpo, de nosso corpo. Olhem que interessante. Toda a criação, não só a criação dos homens, não só os homens, toda a criação geme em dores de parto. O que ele quer dizer isso? Que toda a criação será reformada. Desaparecerá, não há nenhuma certeza. Ao contrário, pelo que se vê nos livros do Antigo Testamento e, sobretudo, no Apocalipse, ao contrário. É provável que os minerais mais preciosos, é provável que os vegetais, de algum modo, que os animais, de algum modo,
continuem a existir, ainda que muito modificadamente, de uma maneira que quase não podemos entender. Que não podemos entender. Não é à toa que Paulo diz que foi elevado ao terceiro céu, não sabia nem se em corpo, se em espírito, e viu o que o ouvido nunca, o que o olho nunca viu, o ouvido nunca ouviu, e o que está preparado para o homem desde toda a eternidade, que nunca foi possível conceber. Ou seja, me parece que a interpretação de Santo Tomás é a principal entre os católicos mais tradicionais e tal, caducou, parece-me. Isso eu, no entanto, eu me reservo, eu anuncio isso no curso, me reservo um aprofundamento para um futuro escrito. Como quer que seja, não é tão herético da parte do Papa Francisco ao dizer que os animais vão para o céu, né? Mas não como ele disse, claro. Ele naquele jeito simplão argentino, os animais vão para o céu, o que é que parece? Né? A alminha deles vai para o céu, depois eles ressuscitam e tal. Nada disso pode ocorrer. Né? Infelizmente, eu não vou ver meus cachorrinhos de novo. Mas esse é um assunto que, para mim, é fascinante. Né? Mas, como diz Calderon, você, para escrever sobre isso, precisa estar despreocupado de qualquer coisa. Né? Precisa meio estar em estado místico, né? Entendeu? Assim, eu reservo isso para um futuro, mas anuncio com as vozes de autoridade do Padre Calderon e de Monsenhor Strobner como plenamente possíveis. Né? Eu falei demais, né? São 21h56. Eu só sei que a Jerusalém Celeste vai ser linda. Gostaria de, agora, para encerrar, não é, agradecer o professor Carlos Nogueira, agradecer Esdras, Thiago, André, todos que participaram. E, antes de finalizar, acrescentar que se deu a entender que foi cortado este final, é porque este mesmo áudio que foi utilizado para extrairmos esse podcast será utilizado posteriormente para especiais curtos de 2 temas que ainda estão por vir. Então fiquem aí no mistério, afinal, sobre o que serão esses especiais que estarão saindo no meio das próximas 2 semanas. Fica aí o mistério. Muito obrigado a todos por ouvirem e até a próxima.